Nós vamos falar agora sobre a possível venda do TikTok para o Elon Musk. Tá muito estranha essa história. Eu já falei para vocês que ninguém tem dinheiro para comprar o TikTok. A verdade é essa. Nem o Elon Musk. O Elon Musk é muito rico? Sim, é muito rico. Mas o valor do TikTok nos Estados Unidos é enorme. E eu não sei se ele teria dinheiro para comprar o TikTok, né? O que eles estão propondo aqui? Eu acho que isso aqui é muito mais uma tentativa da China de chegar em algum acordo com os Estados Unidos, com o Trump, coisa e tal, muito mais uma tentativa de dar um gesto de boa vontade, coisa e tal, do que alguma coisa concreta. O Elon Musk cagou sangue para comprar o Twitter, cara. 44 bilhões de dólares que ele comprou o Twitter foi muito caro, né? Ele chegou a perder valor das ações da Tesla, porque o pessoal achou que ele estava desperdiçando dinheiro ali. E então, assim, foi uma aventura, sem dúvida alguma, foi um negócio muito importante para o Elon Musk, muito importante para todos nós, para a gente ter a primeira plataforma que brigou pela liberdade de expressão e coisa e tal. Outras estão seguindo agora, como a Meta, o Google. Agora, o TikTok é muito grande, tem um potencial econômico enorme. Eu adoraria que o Elon Musk controlasse o TikTok, eu só acho que é inviável. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Piolho da Barba do Peter, Sinfo Cifrônio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a China cogita a venda do TikTok nos Estados Unidos para o Elon Musk. Vamos relembrar essa história. O Trump sempre brigou com o TikTok, achava que não sei o que lá, que é uma arma de propaganda da China, que tem feito mal para os jovens americanos e não sei o que lá. Eu sempre falei que acho isso uma besteira. É lógico que é uma arma de propaganda da China, mas a China tem o direito de fazer a propaganda dela, que ninguém tem nada a ver com isso. E não tem problema também achar que o jovem vai ficar achando que a China é uma maravilha e coisa e tal. Não, tem outras fontes de informação também. O jovem vai acabar sabendo da realidade de uma forma ou de outra, né? Mas o que o Trump queria na época era forçar justamente que o TikTok fosse vendido para uma empresa americana. Não conseguiu isso por um motivo muito simples. Na época do Trump, quem queria comprar era o Mark Zuckerberg. Então o Mark Zuckerberg chegou a fazer uma proposta para comprar o TikTok. O problema é que o TikTok é muito valioso, é muito dinheiro, né? Então não tem muito como fazer isso. É muito difícil vender o TikTok nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? O Joe Biden fez uma lei. O Joe Biden meteu o pé na jaca mesmo, né? Típico de esquerdista ditatorial contra a liberdade de expressão. O Joe Biden fez uma lei para proibir o TikTok nos Estados Unidos. Falou que se não fosse vendido até o dia 20 de janeiro, que é justamente a época da posse do Trump, o TikTok seria banido nos Estados Unidos. Ele tem que ser vendido para uma empresa americana, ou então será banido nos Estados Unidos, né? Eu acho isso horrível, sempre fui contra esse tipo de coisa, deixei claro isso. Por mais que eu não goste do TikTok, eu particularmente não faturo nada no TikTok. Tem um monte de gente que pega meus vídeos e bota lá no TikTok. Não tem nada contra isso, não vejo problema nenhum. Eu mesmo não gosto muito da plataforma, mas a verdade é que muita gente gosta da plataforma. É uma plataforma que atraiu muita gente lá nos Estados Unidos, principalmente entre os jovens, né? Os jovens sempre têm essa coisa de procurarem uma alternativa ao que os pais fazem, né? Se os pais assistem YouTube, o jovem vai querer o TikTok, não quer a mesma coisa, tem que ser diferente, né? Enfim. Por que agrada mais os jovens, eu não sei. O fato é que o TikTok é uma potência, muita gente assiste o TikTok. E daí saiu uma informação agora. Então, essa é a situação, né? Se o TikTok não for vendido para uma empresa americana até o dia 20 de janeiro, ele deve ser proibido nos Estados Unidos. O Trump, inclusive, foi contrário a isso. Tá? O Trump entrou com uma ação na Suprema Corte, e lembra que a Suprema Corte é mais de direita lá, para suspender essa lei do Biden, dizendo que essa lei é absurda, é uma lei que fere a segunda emenda, ou a primeira emenda? A primeira emenda. A primeira emenda americana, que fala sobre liberdade de expressão. Então, o Trump deixou claro, inclusive usou o exemplo do Brasil, tá? O Trump falou, olha só, porque outros países têm ido nesse sentido de banir redes sociais, isso é um absurdo. Esse exemplo dos Estados Unidos banindo o TikTok pode ser usado para banir as redes americanas em outros países, e é lógico que vai ser usado. A esquerdalhada aqui no Brasil já falou isso, não porque podemos banir o X, sim, porque, né, os Estados Unidos baniram o TikTok, por que a gente não pode banir o X, né? Então, no final das contas, essa é a situação. Só que o que aconteceu? A Suprema Corte sinalizou que vai manter o banimento do TikTok sobre preocupações de segurança nacional. A Suprema Corte americana ela é muito mais discreta que a brasileira, os juízes não dão entrevistas fora dos autos e coisa e tal.
mas houve uma audiência na Suprema Corte, não foi filmada, não, nada é filmado lá, exatamente para evitar essa briga de egos que virou a Suprema Corte brasileira. A Suprema Corte americana se reuniu para ouvir, né, as partes nesse caso, e do que essa é a avaliação das pessoas que estavam presentes nesse negócio, a sinalização é que eles iriam manter o banimento do TikTok. Uma pena isso, tá aqui o pessoal lutando para manter o TikTok, coisa e tal. Eu também acho que o TikTok tem que ser mantido, não vejo esse problema. Ah, é propaganda chinesa? É propaganda chinesa, e daí? Qual o problema? Tem o direito de fazer propaganda, pô, né? Tem propaganda americana num monte de lugar também, tudo quanto é filme de Hollywood é meio que propaganda americana. E daí? Não tem problema nenhum isso, né? As pessoas são capazes de entender e ver os lados diferentes das coisas. Essa é a grande vantagem da informação descentralizada. Você tem propaganda de um lado, mas tem propaganda do outro lado. Você que é o responsável por estabelecer aí a sua opinião sobre o assunto. Tem propaganda de tudo quanto é lado. O problema que você tem é quando é o contrário, quando você começa a censurar as coisas, você só tem propaganda de um lado. Aí que é o problema. É o que quer a esquerda aqui no Brasil, que é censurar todo mundo que tem opinião diferente da esquerda para só ter a opinião da esquerda como válida no Brasil. Aí que você tem um problema realmente. Enquanto tem propaganda de um lado e propaganda do outro lado, isso não é problema. Bom, enfim, parece que os justices, né, que são os ministros lá, ao longo de todo o espectro ideológico, levantaram dúvidas de que o TikTok implicaria em ferimento da primeira emenda, né? Isso é um mau sinal do TikTok, porque para ganhar ele tem que provar primeiro que a primeira emenda se aplica ao caso e que a lei falhou em atingir os seus testes. Então, ou seja, a opinião que os ministros expressaram nessa audiência lá é que eles não veem como o TikTok, essa lei contra o TikTok, ferindo a primeira emenda, né? A primeira emenda é que garante a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, no final das contas, o Kavanaugh, que foi um ministro indicado pelo Trump, inclusive entrou em questões de segurança nacional e coisa e tal. Uma pena, estão errados lá também. Da mesma forma que os juízes no STF estão errados nesse aspecto de liberdade de expressão e coisa e tal, parece que os juízes lá nos Estados Unidos também estão errados nesse aspecto. Também são mulas, antiquadas. Não é surpreendente, tá? É o que eu falo para vocês. Vocês sabem, eu sou advogado, fiz direito, cheguei até a exercer advocacia durante um período, bem curtinho, é verdade, mas abandonei porque dá muita dor de cabeça e muito pouco dinheiro. Mas a minha principal lição que eu tirei desse período que eu agi, né, no direito é que, caramba, como o pessoal é atrasado em tecnologia, como são pessoas reacionárias em tecnologia. O pessoal brigando, na época que eu estava advogando, o pessoal brigando contra o processo eletrônico. O processo eletrônico é ótimo, você consegue fazer as coisas mais rápido, você tem mais facilidade de lidar, você pode estar em qualquer lugar e baixar o processo para ver. E o pessoal brigando, por que não? Porque se eu der problema no meu pendrive, der problema na minha senha e coisa e tal. Enfim, realmente o pessoal do judiciário, o pessoal de direito é reacionário com relação à tecnologia, né? Adora papel, né? Não, porque papel, vou imprimir papel para não sei o que lá. Uma besteira completa. Enfim, aparentemente é esse o problema. A Suprema Corte vai manter a lei do Biden, não vai derrubar a lei do Biden, e com isso, a lei do Biden, e que foi aprovada pelo Congresso também, tá? Tem que lembrar que isso também tem culpa do Congresso americano também. Enfim, aí o que a China está falando? Está cogitando vender o TikTok para o Elon Musk. Será que eles conseguem fazer isso? Olha só, deixa eu analisar para vocês uma coisa. A China quer continuar fazendo a propaganda dela. É direito dela, tem que fazer propaganda da China. Eu acho que a China é terrível, é um país distópico que comete as piores atrocidades no mundo. Tem direito de fazer as propagandas deles. Vender isso para o Elon Musk, com o compromisso do Elon Musk de deixar a liberdade de expressão, de deixar eles continuarem usando o TikTok da maneira que eles acham melhor, eu não vejo problema nenhum. Pode ser que seja essa a saída, tá? O pessoal está dizendo que não, tá aqui, ó. O TikTok nega que esteja vendendo para o Elon Musk, que isso é pura ficção, não tem nada disso, não está sendo vendido. E eu acho que isso aqui é o correto, porque, de novo, o Elon Musk não tem dinheiro para comprar o TikTok. A menos que a China force a ByteDance a vender por merreca o TikTok para o Elon Musk, só para manter o canal de propaganda, isso é uma possibilidade, né? O governo chinês manda nas empresas chinesas todas, pode obrigar a empresa a vender para o TikTok, para o Elon Musk. A menos que isso aconteça, eu não acho que no livre mercado teria condições. O Elon Musk simplesmente não teria dinheiro para isso. Nenhuma empresa americana tem dinheiro para comprar o TikTok, a verdade é essa, o TikTok é muito valioso. Aliás, as redes sociais como um todo hoje em dia são muito valiosas nos Estados Unidos e no mundo todo,
por conta do efeito network. É aquilo que eu falo para vocês. O efeito network tem um valor enorme. Por que o Elon Musk gastou 44 milhões no Twitter para comprar o código do Twitter? Não, pô, o código do Twitter ele contratava desenvolvedores por menos de 500 milhões de dólares, ele desenvolvia um sistema muito melhor que o Twitter num outro endereço, como o Trump fez com o Truth Social e tem várias outras redes sociais por aí. O problema é o efeito network. As pessoas querem ir no Twitter porque tem mais gente no Twitter. As pessoas querem assistir vídeos no YouTube porque tem mais gente produzindo vídeos no YouTube. E tem mais gente produzindo vídeos no YouTube porque tem mais gente assistindo vídeos no YouTube. Da mesma forma, as pessoas querem entrar no X porque tem mais informações ali no X. Tem mais gente produzindo informação no X. E tem mais gente produzindo informação no X porque tem mais gente consumindo informação no X. Então esse efeito network, né, de você ter incentivo dos dois lados, o que leva a todo mundo ficar ali, é muito forte. Houve época em que o pessoal da direita saiu do Twitter para ir para outras plataformas, né? Foi para o Getter, foi para o Truth Social, foi para qualquer outra, mesmo tinha um monte de plataformas aí, para o Gabi, né? E acabou que o pessoal vai para lá e tem muita gente lá, mas não pega, não tem a mesma liga que no Twitter. Por quê? É a falta do efeito network. Da mesma forma, a esquerda agora quer sair do X, quer ir para o Blue Sky, para o Mastodon, para não sei aonde, e no final das contas chega lá, não tem ninguém, aquele deserto, né? Deserto de ideias. Por quê? Problema do efeito network. O Elon Musk pagou 44 bilhões no efeito network, no X como um todo, para ele ter esse efeito network. Não foi no código do X, não foi nos empregados do X, até porque ele demitiu a maior parte dos empregados do X. Não foi na URL twitter.com, porque ele até mudou, agora é x.com. A mesma coisa vale para o TikTok. Por que o TikTok vale muito? Porque tem muita gente que gosta de entrar no TikTok, e daí gera a muita gente produzir conteúdo para o TikTok. E daí você tem essa economia inteira, que tem ali esse network inteiro dentro do TikTok, que não tem como mudar. Você pode fazer um sistema igualzinho ao TikTok, idêntico, com a mesma cara, tudo igualzinho, mas não vai ter as pessoas, não vai ter a pessoa produzindo conteúdo, não vai ter o pessoal consumindo conteúdo ali, né? Enfim, hoje o TikTok vale muito. Acho que isso aqui é lorota. De um lado, dizer que a China está querendo dar mais força para o Trump e coisa e tal, pode ser que o governo chinês queira. A empresa em si, a ByteDance em si, não vai querer. Ela tem outros investidores também. Então, vamos ver o que vai dar isso daqui. Eu acho que não vai dar em nada. Vamos ver o que vai acontecer. O Trump vai de fato banir o TikTok, porque, né, a lei obriga ele a fazer isso. Até que ponto ele vai tentar sair pela tangente nessa história, né? A China está querendo vender o TikTok para o Musk, diz a Bloomberg. Mas eu tenho certeza que a empresa, o TikTok, não tem como ser vendida. É simplesmente caro demais. E o pior, em troca, pode ser que o Musk tenha que entregar parte do Twitter para a China. Isso seria ainda pior no final das contas, né? Então, não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai ter aqui. Não acho que vai ser vendida o TikTok para o Elon Musk, mas também não sei o que vai acontecer com isso depois que o Trump assumir. Vamos aguardar. Espero que a Suprema Corte acabe com essa lei idiota do Biden e o TikTok continue funcionando normal. Mas vamos ver o que vai acontecer.